Olá, seja bem-vindo a este canal onde nós estudamos a gramática latina de Napoleão Mendes de Almeida. Meu nome é Ricardo Gasparini e se você está chegando agora e encontrou este vídeo, inscreva-se aí no canal, clique aí no sininho e siga a playlist desde o começo, né? Nós estamos aqui na lição de número 27, onde nós estudaremos o grau dos adjetivos. Muito obrigado a você também que já nos acompanha e que está estudando a gramática latina. Espero que esteja realmente aprendendo. No grau dos adjetivos, nós temos então o seguinte. Existem 3 graus de adjetivos, que são os seguintes: normal, ou chamado também de positivo, o comparativo e o superlativo. Dizendo Pedro é estudioso, atribuímos ao indivíduo Pedro uma qualidade expressa normalmente. O adjetivo, neste caso, é de grau normal ou também chamado de grau positivo. Quando, no entanto, dizemos Pedro é mais estudioso, reforçamos a qualidade de estudioso a Pedro, elevando essa qualidade a um grau maior. O adjetivo passa então para um grau comparativo. Dizendo por último, Pedro é estudiosíssimo, reforçamos ainda mais essa qualidade, elevando-a ao último grau, ao grau máximo. E o adjetivo, então, está no grau superlativo. Essa nota aqui de número 1 remete à gramática metódica da língua portuguesa. Então, se você quiser saber mais sobre este assunto, consulte a gramática metódica da língua portuguesa também do Napoleão Mendes de Almeida, lá nos números 262 e seguintes. 138. Grau comparativo. Um adjetivo está no grau comparativo quando põe em relação 2 termos, atribuindo a qualidade mais a um termo do que a outro. Temos aqui um exemplo da frase: o filho é mais inteligente do que o pai. Então, nós temos o primeiro termo aqui, que é o termo de filho. Temos mais inteligente, que é o adjetivo no grau comparativo, que atribui mais inteligência ao filho do que ao segundo termo, ou seja, ao pai. Então, é uma comparação entre o filho e o pai. Nota: o comparativo pode também comparar qualidades em vez de indivíduos, isto é, pode indicar num mesmo tempo a existência de uma qualidade em porção maior do que outra qualidade. Por exemplo, nesta frase, o filho é mais inteligente do que rico. Então, nós temos um único termo, que é o filho, né? Não temos mais aqui o pai, mas nós temos aqui 2 qualidades, que é a qualidade de inteligente e a qualidade de rico. Então, o adjetivo no grau comparativo compara a primeira qualidade, que é inteligente, com a segunda qualidade, que é rico. Número 139. Em português, um adjetivo não sofre propriamente flexão, como no caso do latim, para indicar o comparativo. O comparativo é obtido em nossa língua mediante junção de advérbios. Então, tem o mais sábio, o mais estudioso, o mais valente e assim por diante. Em latim, o adjetivo flexiona-se verdadeiramente, sofrendo alteração na desinência, segundo regras simples que passaremos a estudar. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, mais uma vez indico a gramática metódica da língua portuguesa no número 277. 140. Formação do comparativo. Coloca-se um adjetivo no grau comparativo acrescentando-se ao radical do adjetivo que se tira do genitivo singular. Como nós vimos lá no número 39, né? Pega o genitivo, tira o radical e aí sobra. E aí, a partir desse radical, você coloca a desinência. Essa desinência no comparativo vai ser ior para o masculino ou feminino e ius para o neutro. Necessitando dizer mais agradável em latim, devemos, primeiro, saber como é agradável em latim,
que é iucundus, iucunda, iucundum. Procurar o radical. Então, retiramos a desinência do genitivo singular, que seria iucundi. Tira esse i, fica iucund, sem o i aqui, terminando em nd. Acrescentamos então as terminações e temos no masculino e feminino, para dizer mais agradável, dizemos iucundior. E para o neutro, iucundius. 141. Declinação dos comparativos. Os comparativos conservam sempre a função de adjetivos, devendo, portanto, como nós já aprendemos, concordar com o substantivo a que se referem. Para isso é preciso decliná-los seguindo a terceira declinação, sendo que o ablativo geralmente é em e, mas nem sempre. Então nós temos ali, singular. No nominativo, iucundior para masculino e feminino, iucundius para neutro, tanto nominativo quanto vocativo. No genitivo, para todos os casos, iucundiores, dativo, iucundiori, ablativo, iucundiore e às vezes iucundiori. No acusativo, iucundiorem e no neutro, iucundius, também, seguindo o mesmo aqui, nominativo e vocativo. No plural, nós temos nominativo, iucundiores, para o masculino e feminino, nominativo e vocativo, e também no acusativo, iucundiores. Nos mesmos três casos, nós temos no neutro, iucundiora, nominativo, vocativo e acusativo. No genitivo, para todos os gêneros, nós temos iucundiorum, para o genitivo, dativo e ablativo, iucundioribus. 142, grau superlativo. Um adjetivo está no grau superlativo quando reforça a qualidade, elevando-a ao último grau ou grau máximo. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Aluno estudiosíssimo, lição facílima, pico altíssimo, lugar salubérrimo. 143. Em português, o superlativo pode ser de dois jeitos. Sintético, isto é, expresso por uma só palavra, como nos exemplos acima. Olha lá, aluno estudiosíssimo, lição facílima e assim por diante. Ou analítico, isto é, expresso por mais de uma palavra, como nos seguintes exemplos. Muito bom. Sorvete muito bom, por exemplo. Pico muito alto. O mais estudioso aluno. A mais fácil lição. O mais alto pico. O mais salubre lugar. Observação. Tenha sempre em mente, então, isto. E aqui tem uma observação bastante importante no caso da tradução. Quando os advérbios mais e menos precedem adjetivo e vêm antecedidos de o, dão eles ao adjetivo força de superlativo. Então, quando dizemos assim, mais salubre lugar é uma coisa. Agora, se dizemos o mais salubre lugar, é outra, né? É o superlativo. Saiba, portanto, distinguir mais estudioso, que é o grau comparativo, de o mais estudioso, que já está no grau superlativo. Número 144. Quer o superlativo em português seja sintético, quer analítico, traduz-se em latim de uma só forma, segundo a seguinte regra. 145. Formação do superlativo. Coloca-se um adjetivo no grau superlativo, acrescentando-se ao radical do adjetivo as desinências íssimos, íssima ou íssimo, uma para cada gênero. Íssimos, no caso do masculino, íssima, feminino, íssimum, no gênero neutro. Necessitando, por exemplo, dizer agradabilíssimo ou o mais agradável em latim, acrescentamos essas desinências ao radical do adjetivo iucundus, iucunda, iucundum. Então ficaria assim, no masculino, iucundíssimos, feminino, iucundíssima, neutro, iucundissimum. Número 146.
Os superlativos também se declinam para concordar com os substantivos a que se referem. Para isso, nada mais fácil, porque seguem as declinações de bonus, bona, bonum. Nós já vimos como se declinam esse adjetivo bonus, bona, bonum lá na lição de número 13. No caso, né, se você quiser retornar aí, então retorne à lição de número 13 e veja lá como que é feito essa declinação. Ok? Muito obrigado por acompanhar. Até a próxima lição.